Quem estiver com a Bíblia, abra em Lucas, capítulo 3, versículo de 6 a... acho que é 6 a 9. Contou ainda esta parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Veio a ela procurar frutos, mas não encontrou. Então disse ao vinhateiro: há 3 anos que venho buscar frutos nessa figueira e não encontro. Corta, porque há de tornar a terra infrutífera? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, para que cave ao redor e coloque adubo. Depois, talvez, dê frutos. Caso contrário, tu a cortarás. Palavra da salvação. Nós já estamos no 3º domingo da quaresma, né, gente? Nós estamos caminhando, né? Estamos fazendo nosso caminho, nos preparando para a grande celebração, para a central da nossa fé, que é a Páscoa, o que é mesmo? Ressurreição de Jesus. Se a ressurreição não for o grande centro da nossa vida, bobagem está aqui sentado. Se de verdade a gente não acreditar que Ele ressuscitou, e que por isso nós todos iremos ressuscitar, nós estamos aqui fazendo o quê? Perdendo tempo. Ok? Então, se temos essa consciência, se estamos caminhando para a Páscoa, a gente escuta esse trecho que Jesus falou. Eu tenho que pensar que essa figueira é quem? Quem é essa figueira que não está dando fruto? Cada um de nós. Cada um de nós. Então, presta atenção naquilo que ele coloca aqui. Ele veio procurar pelo fruto e não encontrou. Porque às vezes a gente parece, para aquele que nos vê de longe, uma árvore bonita, frondosa, cheia de folhas. Quando chega lá, não tem nada. Por que não tem nada? Porque a infidelidade, ela traz esterilidade. Guarda essa frase. A infidelidade traz infertilidade. Por que não damos fruto? Porque somos infiéis a Deus. Acorda. É isso que nós temos que prestar atenção. Aonde na nossa vida eu não estou levando uma vida de fidelidade a Deus? Nós somos convidados todos os dias, a pensar no nosso caminho. Por quê? Conversão é uma tomada de consciência. Se eu sei, já falei mais de uma vez para vocês, que a gente veio do amor, caminha no amor e voltamos para o amor, como é que está a minha caminhada? Dessa vez ele vai esperar mais um tempo. E se essa for a nossa última quaresma? Já pensaram nisso, gente? Pode ser a última chance. Pode ser a última chance de eu ser chamada à conversão, a mudar o meu conceito, a avaliar a minha vida, entender que eu estou vivendo uma vida absolutamente superficial. Absolutamente superficial. E eu preciso de entender que se eu faço opção por Deus, se eu tomo consciência que eu sou filha amada, que eu vou voltar, que o meu lugar não é aqui, o nosso lugar é no... Ai, que delícia! Ou caminho duro para chegar lá. Mas é lá que nós somos chamados. Então, se eu não tomo essa consciência, o que eu estou fazendo de verdade para voltar para casa? Então, quando eu mudo, quando eu penso nisso, no meu caminho, e se eu sou essa figueira, essa árvore que não está dando nenhum fruto,
Eu tenho que entender o que eu tenho que mudar na minha vida. Não é uma mudança num comportamento, não, gente. É uma mudança radical. Eu tenho que me entregar a uma fé. Eu tenho que entregar a um evangelho vivo numa pessoa que é quem? Quem que é a pessoa viva que eu me entrego e concreta? É Jesus. Conversão é eu me entregar completamente a Ele. Jesus não é uma ideia. Ele é uma pessoa e está vivo. Ou nós tomamos consciência disso e mudamos a nossa vida, ou a gente vive na superfície. Então, quando a gente toma consciência que a nossa vida pode estar na superficialidade, eu preciso nadar contra a corrente. Nadar contra a corrente é contra a corrente mesmo. É contra uma vida que, na verdade, é de ilusão. É só para nos enganar. É superficial. E se a gente insiste nisso, ela pode nos arrastar. Ela pode nos deixar presos no mal. Elas pode nos levar para uma vida que absolutamente não vai te trazer nada. Absolutamente nada. Mas se a gente precisa, cada um de nós, temos que olhar a nossa vida, cada um de nós. Porque eu tenho que me entregar para o único que falou, eu sou o caminho, a verdade e só Ele é isso. Então cada um de nós somos convidados a andar nesse caminho que é Ele, com o que ilumina a nossa vida, que é a luz dEle, na força dEle, que empurra os nossos passos para andar, porque sem Ele não podemos nada, continuamos parados no mesmo lugar. Então eu tenho que ter coragem de pegar a minha vida, olhar para aquilo que Ele deixou, os mandamentos da lei de Deus, fala, ilumina a minha vida, Senhor. Aonde que na minha vida não estou bem? Aonde que na minha vida eu estou sendo infiel ao Senhor? Porque às vezes a gente acha que tem umas coisas que é certo, outras coisas, não, tá certo. Não, tem umas páginas que eu pulo. Não é uma brincadeira. É uma posição que é uma posição séria. Então é preciso que a gente entenda isso, porque todos os dias a nossa vida é assim. Todos os dias nós somos convidados a nos entregarmos a Jesus, a confiar nele, a permanecer nele, a dividir com Ele o projeto de vida, aprender com Ele o que é amar e viver o grande desafio da nossa vida até o fim. Qual é o grande desafio da nossa vida? Do cristão, qual é? Qual é? Fazer a vontade do Pai. Ou coisinha simples. Jesus vivia igual um girassol pelo Pai dele, né? Para poder fazer em tudo a vontade do Pai. Hoje, o salmo de hoje fala, vez que eu venho fazer a vossa vontade, com prazer a vossa vontade. A gente repete isso, mas não entende o que ele está falando. Porque muitas vezes a gente quer fazer a nossa vontade, não a dele. Eis que vem fazer com prazer a vontade de quem? De Deus? Não. Então preste atenção. Mas todos os dias da nossa vida, nós também temos cansaços, temos problemas, temos queda, e nós então somos tentados a falar o quê? Esse caminho de Jesus é muito chato, difícil, eu vou largar isso para lá. Quantas vezes hoje você foi tentado hoje? Para abandonar tudo. Falar, nossa, mas é muito difícil. É muito difícil fazer esse caminho. Não é simples fazer esse caminho. Sabe quando eu estava conversando com uma adolescente? Uma adolescente de 15, a outra de, acredito que 20, que ela já está fazendo medicina. Um encanto de menina, as duas,
são encantos de meninas, missa diária, rezam terço. E a mais velha que está fazendo medicina, namorando. Colega da escola, também médico. Os dois estão no terceiro ano ainda. Mas tão interessante, porque estava a mãe e a avó. E ela falou comigo: ô tia Filó, não é fácil, falou chorando, porque eu estou vivendo namoro santo. Eu não quero trair Jesus. Mas as minhas avós falam que eu que estou errado. O que é que tem, gente, ter vida sexual antes do casamento? Pode? É adolescente contrário aos avós. Como é que é a luta? É uma luta. A menina querendo fazer um caminho para falando: bobagem, minha filha. Esse probleminha Deus resolve. Compreendem como é que a gente não entendeu nada ainda? Como é que o nosso processo de conversão está longe? A orientação que a avó dava, como até a avó, eu falei que vou matar os filhos, né? Uma menina dessa querendo fazer o caminho certo, vocês tirando ela do caminho? Como é que é isso? Como é que vocês vão responder diante de Deus? Vocês é que estão dando o exemplo errado. Tinha que ser o inverso. Compreendem como que umas coisas a gente colou a página da Bíblia, não acha nunca mais, colou. Compreendem? É muito sério, a gente precisa prestar atenção. Como é que nós estamos fazendo nossa caminhada? Quando Jesus fala aqui que a figueira está estéril, não deu nada, e que eu falei com vocês que a infidelidade ela traz a esterilidade. Como é que eu posso alimentar alguém que chega até mim se eu não tenho em mim o alimento? Como é que eu vou dar fruto se eu não tenho uma vida com Deus? Se eu não me alimento do Espírito, se eu não tenho a minha raiz profunda, se a seiva de Deus, que é o Espírito, não corre em mim, se eu não passo pela Eucaristia, pela confissão, pelas orações, como que eu vou caminhar? Como é que eu vou entender a humildade que eu tenho que me esvaziar para ser preenchida pelo único que tem tudo para me dar, que é Deus? E se eu não tenho isso, como é que eu vou alimentar aquele que chega até mim que está com fome? Qual é a fome mais grave que pode existir no mundo? Qual é a fome mais grave que pode existir? A fome de quê? Fome da alma. Qual outra coisa? Qual a fome mais grave? Qual a fome que pode te matar? Fome de Deus. Jesus fala assim para uma mística: quando você ver alguém com fome, a fome material, Jesus fala, não tenha, você resolve, é uma fome simples de ser resolvida, porque ela inclusive passa. Se você não pode dar alguma coisa, que às vezes alguém ali na frente vai dar, outra pessoa vai dar, então você mata a fome física do outro, a fome material. Mas você precisa levar ao outro, matar a fome do outro de Deus. Jesus falou: leve-me ao outro, me leve para o outro, para saciar a fome que ele carrega, porque se você não saciar a fome dele aqui, a fome dele será eterna. Então, prestar atenção na responsabilidade que cada um de nós que está aqui dentro carrega. Se nós que já descobrimos que somos filhos amados, e que Deus Ele não se contenta apenas em que a gente saiba que Ele nos ama, que nós já respondemos a Ele, que também queremos viver uma vida com Ele. Deus quer atrair cada um de nós para nos transformar. Esse é o grande desejo do Pai, transformar cada um de nós, para a gente ser exatamente aquilo que Ele sonhou um dia. E Ele só vai conseguir fazer isso à medida que a gente permitir que essa atração aconteça e chegar até Ele. Mas com tudo que nós já caminhamos,
Hoje, você matou a fome de alguém? Você deu Jesus para alguém hoje? Quantas pessoas você encontrou que estão desanimadas, desorientadas? O povo está sofrendo profundamente. Nunca vi uma época de tanto sofrimento. Tanta gente doente, não só físico, mas na alma. Tanta gente sem esperança, tanta gente sem coragem, tanta gente com medo. Você foi capaz de dizer a ela uma palavra que alimentou a alma dela? Mas como é que eu posso dar esse fruto se eu também não me alimento da alma? Como é que se eu não conheço a palavra de Deus, se eu não leio a palavra, se eu não recebo a Eucaristia, o que eu posso dar para o outro? Nada. Você tem algum texto da Bíblia que você já aprendeu, já guardou de cor? Você já conseguiu viver alguma coisa que está escrito na palavra e você pôde dizer ao outro, não tenha medo? A última palavra é do nosso Pai. Você lembrou alguém hoje que estava caído, que ele tem um Pai que o ama, independente da situação que ele está, e que se ele pedir ajuda, ele permitir, Deus transforma? Não, Filó, porque eu ainda não experimentei esse negócio que você fala. Você já contou para ele que ninguém, depois que Jesus veio ao mundo, ninguém mais é só? Então que não pode ter solidão, desde que você descubra que você tem um Pai. E que Jesus disse, eis que estarei convosco todos os dias. Esse é o fruto que nós temos que dar. Nós temos que levar para o outro Deus. A coisa mais importante da vida de cada um de nós é descobrir Jesus, que é vivo, que é uma relação pessoal, intransferível. Mas se eu não vivo isso na minha vida, como é que eu levo? Que fruto eu darei se eu não alimento isso em mim? Então vai ser cavado mesmo, vamos cavar essa terra, vamos pegar esse coração, né, que está contrito, vamos quebrar isso, né, vamos pegar o nosso coração, apertar, deixar que ele possa penetrar a seiva de Deus, que o Espírito possa de verdade, né, banhar o nosso coração, para que o nosso coração possa dar frutos, que é o fruto da palavra, que é o fruto que é Ele. Nós não podemos deixar as pessoas que vêm até nós morrer de fome, porque às vezes a pessoa não sabe nem que está com fome de Deus, às vezes ela não sabe nem o que ela tem, às vezes ela fala, não sei, não sei, o que você tem? Não sei. Está aquela pessoa desanimada, desorientada, desenergizada, sem força para nada, sem querer nada da vida, sabe, apenas entregue à vida. Faltou você falar com ela, coragem, força, nós temos um Pai, não tem nenhuma situação que seja impossível, se Ele ainda não deu a última palavra, não tem nenhuma situação que Ele não possa resolver. Vai lá, conversa com Ele, vai lá e fale com Ele, está ali, ó. Vai lá. Mas se você nunca experimentou o que é chegar aqui angustiado, quebrado, machucado, ir ali conversar com Ele, sair leve, igual um passarinho, igual uma pluma, como é que você vai contar isso para o outro? Não vai. Se você nunca chegou para comungar aqui morto e saiu daqui com vida, você não vai ser capaz de contar isso. Se você nunca fez a experiência de fazer uma leitura no seu quarto da palavra de Deus, e quando terminar de ler a palavra gerar em você vida, você vai dar o que para o outro? Nada. Então, esse fruto que Ele espera de mim e de você. Não podemos receber a palavra, vocês receberam a Eucaristia hoje. Depois que a gente recebe a Eucaristia, a gente se torna sacrário. Há santos que dizem que se a gente abrisse a boca seria igual um dragão, de tanto fogo. Mas parece que a gente não recebeu absolutamente nada, porque a gente consegue sair daqui às vezes mais desanimado que chegou. Recebemos Jesus vivo. É uma pessoa. E é isso que tem que te transformar. É isso que tem que tirar de onde você está. De você ter coragem de avaliar a sua vida e falar, meu Deus, eu quero de verdade ter uma vida que não seja uma ilusão, mas saber que caminhar com o Senhor é chão batido.
Que vamos passar por dor, por sofrimento, seja o que tiver que passar, mas nunca mais sozinho. Então é preciso que a gente tenha coragem de fazer com que o homem velho, apegado ao pecado, morra, para que dê lugar ao homem novo transformado pela graça de Deus. É isso que temos que ser. Pessoas que brilham a luz. Pessoas que têm sal na vida. Sabe aquelas pessoas que chegam no ambiente e mostram que chegou, não por barulho, mas pela presença daquilo que ela irradia, que é Deus. Que as pessoas cheias de Deus não precisam de barulho, ela já é. Já chegando, sem nenhum barulho. Compreendem? Aquela pessoa que carrega uma elegância. Você sabe o que significa a palavra elegância? Eleito. Aquela pessoa que sabe que é um eleito, um amado, um querido, um sonhado de Deus. É isso que vocês precisam ser. É isso que a vida, que esse período que quando fala, vamos nos converter, volte os seus olhos, volte o seu coração para a única realidade que temos, que é Jesus. O resto é ilusão e mentira e enganação. O mundo nos engana, a gente nos enrola. A nossa vida não está no poder que você vai ter dentro do seu trabalho, nem do seu dinheiro, porque tudo isso vai ficar. Não podemos fazer igual aquele casal dos Estados Unidos, milionário, eu não vou saber o nome de ninguém porque eu não vejo nada. Mas era um casal que eu fico pensando, como eu não sei nada, não sei se eles não tinham filhos. Mas morreram com a fortuna em dólar. Fortuna. Ele tinha Alzheimer. E a mulher morreu uma semana antes. Imagina? A mulher morreu uma semana antes, caiu, eles moravam afastados. Ele ficou com ela morta em casa uma semana. E ele morreu sozinho uma semana depois. Sem ninguém. E ele provavelmente com Alzheimer, não sabia nem que tinha que tomar remédio, nem que tinha que comer, nem que... Pode imaginar que solidão é essa, que mundo é esse? Que tristeza é essa? O que adiantou todo o dinheiro que ele tinha, se ele não tinha alguém que pudesse amá-lo, para segurar na mão dele e dizer, até breve, obrigado por tudo. Pode ir em paz, aquilo que nos aguarda é melhor do que aqui. Você tem um pai que te espera. Ele não foi confortado, você pode imaginar o desespero dele ver aquela mulher caída. Olha que tragédia, e com toda a fortuna, porque era muito dinheiro, não era pouco não, é muito dinheiro. Foi pensando, será que esse casal não tinha ninguém? Não podemos deixar o outro na solidão. Se você conhece alguém que mora sozinho, liga todo dia e fala, tá tudo bem? Está vivo? Tá, então tá bom, obrigado. Cuide uns dos outros, ajude uns aos outros a sentir amados, porque isso revela o Deus que você revela, o Deus que você crê, o Deus que você professa. Você tem que revelar em atos. Esse é o fruto que você tem que dar. Você tem que estar sensibilizado pelo seu irmão que está no chão, que está com fome física, dá comida, mas fala daquele que nos sustenta, aquele que não vai passar. Cuide dos outros, leve amor, leve esperança, cuide. Esse é o fruto que Jesus espera que a gente consiga dar. Então, se nós não estamos dando fruto nenhum, é porque nós estamos sendo infiéis de alguma forma. Para e pensa. Nós estamos na 3ª semana da quaresma. Ainda temos mais dias para caminhar, mais uns 20 dias. Peça a Jesus, Jesus, olha que você estiver sozinho no seu quarto, mostra para mim, na minha vida, aonde eu estou sendo infiel. Mostra por que eu não consigo dar frutos. Por que eu não consigo fazer com que a minha vida alimente o irmão? Tire o irmão da solidão, da miséria humana, não é miséria de dinheiro, a miséria de alma, de não ter Deus. Que a maior pobreza que nós podemos ter é não ter Deus. A maior riqueza da nossa vida é Jesus vivo. Essa é a riqueza da nossa vida, ele é. Você pode olhar e falar, ei, ele fala, oi. Ali. Essa é a riqueza da nossa vida. É aquele que eu posso falar. É o Deus vivo que caminha conosco, que se importa com cada um de nós. Você já contou isso para alguém hoje?
Há um Deus que se importa com você, que você é importante para Ele. Pode ser para o mundo, mas para Ele. E é para Ele que importa ser. Mas se isso não for uma verdade para você, se você nunca se sentiu importante para Deus, como é que você vai poder dizer ao outro que Ele também é importante? A nossa vida é bem-aventurada. Como é que você pode dizer isso para o outro, se você não acha que a sua vida é bem-aventurada? Então é preciso rever, é preciso se lançar a Ele, é preciso entender que conversão é uma entrega incondicional ao único que merece todo o nosso amor e toda a nossa entrega, e o nome dele é Jesus. Então vamos pedir a Nossa Senhora, que teve a coragem de fazer essa entrega, que teve coragem de dizer o sim que mudou a nossa história, que ela disse sim para receber o Salvador, que não teve medo da proposta de Deus, nem sabia direito o que ia acontecer, mas se entregou. Que ela nos ajude nesse caminho tão difícil, do mundo que nos seduz, que mente, que engana. Que ela nos ajude a cada dia a dizer a Deus: sim, eu me entrego, eu confio, eu quero permanecer, eu quero viver com o Senhor, para que o Senhor me ensine a fazer a vontade do meu Pai. Por isso eu nasci, para amá-lo e servi-lo. Me ajuda, porque eu quero voltar para a casa do meu Pai. Não deixe o mundo me enrolar, não me deixe ter uma vida miserável, não me deixe ter uma vida superficial, mas me deixe ter uma vida que de verdade vale a pena. Que eu possa traçar aqui um caminho, que quando eu morrer, e por onde eu passar, as pessoas possam reconhecer, não o meu cheiro, mas o cheiro que eu exalei, que é do Deus que eu consigo, que eu acredito e que eu carrego em mim. Vamos pedir a Jesus que olhe para nós. Esse período que nós estamos vivendo, da Quaresma, é um período de uma riqueza, na questão da gente fazer uma avaliação da nossa vida, de como é que estamos na nossa caminhada espiritual. Então, quando a gente falou semana passada, da gente rever a nossa Eucaristia, pedir a Jesus a graça de poder ser alimentado não só aos domingos, pedir mais generosidade contra a nossa avareza, pedir a consciência da humildade. Isso são coisas para a gente pensar e trabalhar, porque é a nossa caminhada, né? A nossa caminhada espiritual, que a gente vai deixando essas coisas de lado e acha que a nossa vida espiritual está boa. Então esse momento, esses 40 dias, são 40 dias para que a gente se veja. Eu falei isso com vocês. Mais importante que ressuscitar o morto, de que ver os anjos, é se ver. É o autoconhecimento. É a gente conseguir olhar para a gente e falar: eu sou de verdade um pozinho. Verdade, um pozinho que pensa, não um pozinho. Mas tomar consciência do nosso nada. Tomar consciência, né? Então, e da nossa caminhada, desse convite de amor de Deus conosco, é para pensar. A nossa vida espiritual é para ser pensada e vivida, não para ser deixada de lado e usar só na hora do aperto. Então, o que eu quero despertar em vocês é a consciência. E hoje eu quero refletir com vocês o Evangelho de domingo. Domingo a gente leu Lucas capítulo 9. Vocês lembram qual era o Evangelho? Era da transfiguração. E tem uma frase que eu quero meditar de Lucas, que vocês têm certeza que vocês ouviram coisas belíssimas. Mas é quando Lucas, ele fala que Jesus pegou Pedro, Tiago e João, e Jesus subiu a montanha para fazer o quê? Para rezar. Fica parecendo que rezar é uma coisa tão simples, não é? Como que rezar é algo difícil? Ah, que é isso, Ló? Rezar é simples? Não é. Nós estamos inseridos no mundo de urgências, não é? E de emergências.
Então, a gente situado no mundo desse, fica parecendo que rezar é algo absolutamente dispensável, superficial, que não é necessário rezar. É assim que o mundo olha para nós. Então, sempre quando você convida alguém para rezar ou vai falar que vai rezar, eu escrevi 3 frases aqui para que eu não me esquecesse delas, que você escuta as pessoas dizerem, às vezes a gente diz assim: mas eu realmente estou muito ocupado para rezar. Rezar é para gente que tem tempo, não é? Ou, eu tenho tanta coisa importante para fazer que simplesmente não consigo encontrar a oportunidade para rezar. Ou nós podemos dizer assim: toda vez que eu penso em rezar, aparece alguma coisa que exige a minha atenção. É o que eu falei, nós estamos no mundo das urgências, das coisas que são muito mais importantes do que oração. Então, a oração é uma disciplina da paciência, porque você, impaciente, você não é capaz de rezar. Tem que ter paciência para rezar, né? A impaciência não te permite fazer esse caminho, porque é tão interessante que a gente teria que escolher um horário para rezar. Não é o horário da missa, nem é o horário de rezar o terço, nem de rezar o rosário. Entende o que eu estou falando? Eu estou falando da sua vida pessoal de oração, de encontrar com Deus. E aí a gente fala, mas eu não tenho tempo, Filó. Ou a gente escolhe o tempo que sobra. A gente deveria escolher dar a Deus o melhor tempo. Ele é o Senhor, inclusive, do tempo. Está vendo como é que a gente vai deixando as coisas todas de lado? Porque, na verdade, a gente também está inserido no mundo que fala assim: não é assim, você faz o seu melhor e deixa que Deus faz o resto. Estou falando uma mentira? Não. Isso não é o que nos conduz? Não, você faz o seu melhor, Deus faz o resto. Enquanto eu dividir, eu faço uma parte, Deus faz outra, eu estou usando dele. É diferente. A gente fala assim: não, mas Filó, eu não posso rezar, sabe por quê? Porque na verdade agora eu vou visitar os doentes, eu vou dar banho a alguém que está doente, eu vou cuidar de alguém com problema psiquiátrico, ou eu estou indo fazer comida para levar para os pobres, ou são coisas ótimas para fazer, nada errado, nada errado. Mas se eu não começar pela oração, eu posso fazer todas essas coisas com a minha impaciência, e isso estar longe de ser uma manifestação da compaixão de Deus com aquelas pessoas. Compreendem? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer antes de qualquer coisa é rezar. A gente faz, e fica parecendo que quando a gente fala assim, Deus faz o melhor, eu faço o resto, né? É que eu deixo a oração para quando não tem mais, não tem outra saída, não tem outra coisa para fazer. Então já esgotamos tudo, então só falta rezar, não é assim que o povo fala com você? Já fizemos de tudo, só falta, fazemos tudo errado. A gente começa pela oração. Então a nossa vida de oração, ela é horrorosa, ela é sofrível. Por isso que eu estou insistindo com esse assunto. Ela é sofrível. Nós temos que acordar. Nós temos que acordar para poder viver uma vida melhor. Entender que a vida de oração é uma vida a partir do Espírito Santo de Deus. Não pensem em rezar sem o Espírito Santo, que não tem jeito. Porque a vida de oração é a vida do Espírito em nós.
Quando a gente clama, não é assim que Jesus falou? É importante que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá. E se ele não vier, ele não vai ensinar para vocês, não vai lembrar vocês tudo que eu falei e que eu fiz. E a gente quer rezar prescindindo do Espírito Santo. Então a primeira pessoa que a gente invoca é Espírito Santo. Porque na verdade não é a gente que faz alguma coisa, a oração é obra do Espírito Santo em nós. Por que eu estou falando isso? Por que rezar é uma disciplina? Porque é uma luta rezar, é uma luta pessoal, é um esforço seu, decidir que você vai rezar. Primeiro que você vai contra tudo, porque tudo que a gente quer, quando a gente tem um tempo, você acha que você não determinou que aquele tempo é de oração, você vai ligar alguma coisa que faz barulho, ou uma televisão, ou vai acompanhar o Instagram, ou vai ler, alguma coisa você vai fazer, ou vai ligar para alguém, ou vai arrumar alguma distração, alguma coisa nós vamos fazer. O silêncio nos incomoda profundamente, então nós vamos arrumar alguma coisa que faz barulho, vai ligar para um tanto de amigo, a gente liga som, faz tudo ao mesmo tempo, né? Então a gente fica incomodado. Por que é uma disciplina? Primeiro que eu tenho que ter o meu querer, ok? Jesus jamais irá te obrigar a rezar, jamais, jamais. Presta atenção, se eu fiz opção por rezar, não é a consciência de que eu vou estar diante de quem? De quem, gente? Deus vivo. Então, se Deus está vivo, eu pressinto que eu também estou viva diante dele. Então é um encontro de duas pessoas. Isso lembra quem na Bíblia? Quem teve a oportunidade desse encontro? De Moisés com a sarça ardente, não é? Moisés é chamado e diante da sarça, porque nós vamos estar também diante de Deus vivo. É porque a gente não presta atenção, a gente reza distraído. Então, quando Jesus nos ensina a rezar, está lá em Mateus, capítulo 6, versículo 6, e ele fala assim, capítulo 5, desculpa, é capítulo 6, versículo 5, ele fala assim, não, desculpa, é no 7 mesmo, nas vossas orações, aqui das palavras, ele fala, quando orardes, versículo 6, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora a teu pai que está lá no segredo, e teu pai que vê no segredo te recompensará. Esse versículo dá um fim de semana de conversa. Vocês acham que eu estou brincando? Quando ele fala, quando orares, então primeiro eu tenho que querer, ok? Então isso é uma disciplina. Eu tenho que querer rezar. Então eu tenho que reservar um tempo e um lugar para me encontrar com Deus. Então ele fala, entra, porque nós estamos sempre fora. Nós estamos sempre para fora. Dificilmente nós estamos para dentro. Se vocês lerem as moradas de Santa Teresa, vocês verão que Deus habita em nós, lá dentro. Então entra. Não disperse, entra. Já é uma luta entrar. Entra no teu quarto, entra num lugar que é só você e eu. Reserva um lugar, não quer dizer que vai ser o quarto físico. Entra num lugar que é você e eu. Quando a gente caminhar muito na vida de oração, qualquer lugar do mundo que você estiver, você é capaz de entrar e continuar a sua vida de oração. Mas nós ainda temos um chão. Entra, fecha. Então, tem a porta que dá lugar para a área de fora da rua. Qual que é essa porta que está aberta para o mundo? Como é que Jesus é delicado? Qual que é essa porta? Os olhos, o ouvido, é os sentidos, e a boca. São sentidos.
Então, quando orardes, fecha os olhos. Não queira escutar mais nada. E não queira falar mais nada. Porque nós, naquele momento, vamos ficar diante de Deus vivo para aprender a escutar o Espírito Santo que vai falar em nós. Ô luta! A gente escuta a nossa voz, escuta qualquer coisa, porque no início ficar parado para rezar é uma luta. Por isso que é uma disciplina pesada. Até a gente conseguir caminhar nisso, entra no teu quarto, fecha a porta, fecha os olhos, o ouvido e a boca. Esse às vezes não é muito difícil. Mas agora tem as portas que dão para o lado de dentro. Qual a porta que dá para o lado de dentro? A imaginação, que é a louca da casa. Não é a louca? Tem dia que ela está soltinha. Ou a memória. Então, ou eu estou no passado, lembrando as coisas, ou eu estou imaginando o que não vai acontecer. Reza? Não. Não reza nada. Gastou um tempo absurdo diante de Deus e não rezou nada. Porque está imaginando, então, Senhor, eu vou encontrar com aquela pessoa. Então, se você passou por alguma coisa que te chateou, você fala, eu vou encontrar com aquela pessoa, fazer isso, falar isso. Canso ficou lá falando com Jesus que não vai acontecer nada daquilo. Absolutamente nada daquilo. Ou então você fica na memória, né, remoendo as coisas. Mas você tem que estar no instante, você tem que estar no presente, você tem que estar diante de Deus que é vivo. Mas nós não estamos, nós estamos em outro lugar. E é tão interessante porque quando Lucas descreve a transfiguração, depois que Pedro, que os discípulos são envolvidos pela nuvem, quando Pedro, a voz fala, ouviu, né? Então, a única coisa que Pedro encontrou, né? Quando eles foram afastando, Pedro encontrou com uma única pessoa. Quem estava na frente dele? Quem? Jesus. Então, na verdade, a gente caminha a nossa oração para caminhar para estar na frente de Deus, de Jesus. Sou eu diante dele. Então a oração, ela tem que me encontrar com os braços, né, de preferência com as mãos abertas, nu e vulnerável. Eu não tenho nada para dar para ele, absolutamente nada. E eu tenho que entender que eu sozinho não sou capaz de fazer, mas é nada. Então, a oração tem que me convencer que eu não sou capaz de fazer nada, mas que Deus, através de qualquer um de nós, é capaz de fazer tudo. O dia que a gente aprender que primeiro a gente reza, vai ser uma coisa de louco, porque Ele é que vai fazer através de você o que precisa ser feito. E não você achar que faz as coisas pela força das suas mãos, porque a gente não faz nada. A gente tem a ilusão que faz, quando faz errado. Estou falando mentira? Quanto tempo Madre Teresa ficava diante do Santíssimo antes de sair para cuidar dos pobres? Todos os dias. Todos os dias. Quanto tempo? Pelo menos 1 hora diante do Santíssimo em adoração. E ela dizia: sem Deus somos pobres demais para ajudar os pobres. Não quer dizer que você está saindo de lá para fazer alguma coisa. Às vezes para o seu trabalho, para a sua vida. Oração é encontro. Mas eu vou me encontrar com Deus com essas portas fechadas. Ainda tem 2 outras para fechar, que não é fácil não. Então eu preciso entender que a hora que eu vou rezar, eu estou nu, vulnerável e de mãos vazias. Mas o nu que eu estou dizendo não é sem roupa,
Era a consciência da humildade, saber que eu não sou nada. E que Ele é meu Pai, Ele é meu Criador, Ele é meu Senhor. Então me enche, Senhor. Se a gente estiver cheio, Deus vai encher de quê? Não tem espaço. Se esvazia para estar diante dEle. Mas nós temos que ter essa disciplina. Porque quando eu tiver essa disciplina de oração todos os dias da nossa vida, independente se você rezou o rosário, independente se você assistiu missa, independente de qualquer coisa, é você e Ele. É o tete a tete, é você e Ele. Vai ser uma coisa escandalosa, porque você vai começar a escutar o Espírito Santo. E o Espírito Santo, no meio da sua vida agitada, na hora que você for fazer alguma coisa, ele vai te lembrar aquilo que Jesus fez e falou. E muitas vezes você vai travar a língua, você vai mudar o comportamento, que falou, não é assim que Jesus fez, não. Você falou, eu sou discípula, eu sou cristã, eu não posso repetir isso aqui. É o Espírito Santo que vai nos recriando, vai nos fazendo novo, vai fazendo uma obra dentro de nós, vai nos transformando, mas Ele tem que ter tempo. Eu tenho que permitir o Espírito Santo trabalhar. A gente vai rezar agitado, nervoso, impaciente, mal faz o sinal da cruz, mal reza a Ave Maria e fala, não, rezei demais. Estou falando mentira? Estou não. Como que nos incomoda ficar ali em oração? Porque na verdade, qual que é a sensação que a gente tem hoje no mundo, quando a gente fala, vou rezar? Qual que é a sensação? Qual? Pode confessar de verdade. Que é o quê? Perda de tempo. Não, mas eu tenho tanta coisa importante para fazer, eu vou rezar. Compreende que já não entendeu nada com a oração? Mas eu vou rezar, não, eu preciso fazer um tanto de coisa, ou ilusão que nós fazemos alguma coisa. Aprenda, toma disciplina, antes de fazer qualquer coisa, vá rezar. Peça a Ele orientação, entrega para Ele aquele objetivo. Jesus tem uma reunião agora dificílima, eu vim cá, para que o Senhor nos oriente, nos mostre. Vai primeiro reza, primeiro entrega, primeiro pede orientação, depois vá para o que você vai fazer, você verá a diferença. A gente inverte as coisas. E aí as outras portas que nós temos que fechar é da inteligência e da nossa vontade. Porque a gente quer convencer a Deus que Ele precisa fazer aquilo que eu quero. A gente fica tentando convencer a Deus que está tudo certo. Aqui, mas eu acho que o senhor devia fazer isso. A gente até dá opinião para ele, né? O senhor devia, sabe aquela situação? Eu acho que se o senhor fizesse assim, ia ser ótimo. Se você sabe, então faça, né? Mas ele, como ele é muito fino, ele não responde desse jeito. Ele fica caladinho, né? Mas é assim, a gente ainda tem a ousadia de sugerir. Vai lá, se exponha. Lembra dessa imagem? Mãos abertas, nu e vulnerável. Fala, sem o Senhor eu não sou capaz nem de chegar aqui. Porque até para rezar foi o Espírito Santo que me convidou. Até para rezar eu estou aqui. Aí quando eu vou, à medida que eu vou aprendendo essas coisas, isso é uma coisa encantadora. Como é que a gente vai percebendo o Espírito Santo no meio da nossa vida? Como é que você vai percebendo a ação do Espírito em você? Como é que você vai percebendo, como é que vai ser sendo transformada? Porque a vida espiritual é isso, é a vida do Espírito Santo em nós. Isso é vida espiritual. Nós temos que investir nisso. Então aqui de verdade, se a gente levantar a mão aqui agora, quantos de nós estamos reservando um tempo para ficar sozinho com Jesus? Não é de chorar? É de chorar. E a gente fala aqui, reza. A oração, ela é a marca do cristão. Como é que eu reconheço alguém que é cristão? Pelo tempo de oração. Porque você vai ser transformado. Mas não tem milagre, tem investimento também na vida espiritual. A gente faz qualquer sacrifício para ficar com o corpinho maravilhoso. Não estou falando para não ficar não, pelo amor de Deus. Tem que cuidar. Mas eu estou falando que a gente não faz o mesmo investimento na vida espiritual.
Eu falei isso semana passada. A gente só alimenta o ser, o corpo que vai para a morte. A gente não cuida do corpo que vai para a eternidade. É impressionante. Eu falo, gente, que mundo que é esse? Nós estamos todos dormindo, parece que colocaram um véu e ninguém enxerga mais nada. Não é sério? Demais. Quanto mais a gente rezar, quanto mais vocês estiverem diante de Jesus, vocês vão entender que rezar para o outro, rezar para aquele que você não conhece, aquele que está nos hospitais sofrendo, por aquele que está preso, por aquele que está passando fome, por aquele que está na rua, por aquele que está drogado, etc. Você vai entendendo que a oração, ela desperta em você a consciência da sua responsabilidade com o outro, porque vai te mostrando que somos irmãos, filhos do mesmo Pai. E talvez aquele meu irmão não dê conta de rezar, então eu vou rezando por ele, eu vou ajudando o irmão. E aí nós vamos chegar num ponto mais difícil da oração, que é rezar por quem? Qual que é a coisa mais difícil da nossa vida? Rezar por quem? Pelos inimigos. Coisa fácil. Não é assim? Jesus, eu quero pegar aquele marido e matar, porque ele me traiu. Ou a mulher e matar, o marido quer matar a mulher. Agora eu vou rezar para ele ser feliz. Que luta. Só o Espírito Santo, só o Espírito Santo. Sai do V da vingança. Que luta. Senhor, então eu preciso, o primeiro local que eu vou trazer o inimigo é para aqui dentro do meu coração, para a conversão minha acontecer aqui com ele. Então o Senhor falou, rezem por aqueles que vos fazem mal, que vos perseguem, que não gostam de vocês. Fácil demais. Mas se a gente não começar, não aprender a rezar, nós não vamos caminhar do ponto de vista espiritual. Não vamos. Então a oração, entender por que a oração é uma disciplina da paciência, porque nós vivemos num mundo completamente impaciente, já nos tornamos igual um menino impaciente, e aí a gente continua achando que rezar é perda de tempo, que eu tenho muita coisa importante para fazer. Vou até anotar as frases que eu falei, se eu ficar pensando nessas frases, eu posso esquecer dela, né? Então, nós temos que entender isso, né? Porque isso é um privilégio quando a gente conseguir caminhar com a oração. Quantos santos levitavam enquanto rezavam? Imagina que estágio que já estava da oração. Nós nem escolhemos um horário ainda para rezar. Olha que luta, olha a distância. Mas a gente conseguir na quaresma evoluir com a oração, não é espetacular? Ser transfigurado, né? Isso é espetacular se a gente conseguir fazer. Então nós precisamos de aprender que a gente não dá para Deus o tempo que sobra, e nem podemos achar que a oração é um acessório da minha vida. Não, ela é a minha vida. Compreendem? A oração não é acessório, não. Eu vivo a partir de eu ter me encontrado com Ele. Eu vivo a partir de me colocar à disposição dEle, e a hora que eu chegar para rezar, falar com Ele, eis-me aqui. Eis-me aqui. E Ele vai falar com você, eis-me aqui. A seu dispor. Eis-me aqui. Estou aqui porque reconheço que eu sou sua filha. Já sou grata por ser filho. E sou filha por graça. Então somos filhos adotivos. Não me deixe ser uma filha ingrata. Por graça eu sou filho, por graça eu sou herdeira e tenho direito a uma eternidade. É muita graça. Porque poderia virar tudo um pó para acabar. Não, Ele vai nos transformar nisso. Vai nos dar um corpo glorioso. Então, o contato que Jesus, quanto mais a gente caminhar para rezar, conversar com Ele, nunca imagine que você vai perder tempo, porque Deus é o Senhor dele, e Ele vai transformar tudo isso. Então hoje nós vamos pedir a Jesus essa graça, e vamos pedir a Ele, que a oração, né, antes da gente poder oferecer, apesar de ser uma arte de eu oferecer para Deus o tempo, é na verdade uma transfiguração do nosso tempo. Eu vou usar esse tempo
para estar diante daquele que é o meu Senhor. Eu vou conseguir começar a compreender que eu não tenho que estar aqui para fazer loucamente, não. Nada sem Ele. Tudo que eu começar, eu tenho que começar, tudo tem que ter um princípio. É Ele, tem que encerrar com Ele. É tudo por Ele. Então que Ele nos ajude a compreender qual é a importância da oração. É a forma que eu tenho de me comunicar com Ele. É a forma que eu tenho de eu falar com Ele. É a forma que Ele tem de me transformar. É o momento que o Espírito Santo tem de me trabalhar. Fala, Senhor, me ajuda. Faça em mim essa obra inacabada que eu sou. Me ajuda, não deixa eu ter mal acabado. Não vou até o fim. Conclua na minha vida o que o Senhor sonhou. Mas sem o trabalho da oração, não vamos ter. Então hoje, nós vamos pedir a Nossa Senhora. Existe um poema, que eu não vou saber de cor, mas que um dia eu declamei ele aqui, que é um poema do Fulton, não é do Fulton Sheen, que foi um grande arcebispo, né? Mas ele colocou música e voz nesse poema, que é pedindo a Nossa Senhora, né? Nossa Senhora vestida de azul, ensina-nos a rezar. Então vamos pedir a Nossa Senhora, que é nossa mãe, que ela que sabe de tudo, que sabe da importância da oração, que ela nos ensine a rezar, que ela hoje, né, nesse tempo da quaresma, que é a grande intercessora nossa diante dele, que ela consiga de Jesus para nós a graça